Olá! Supremo decide por unanimidade restringir o foro privilegiado de deputados e senadores em crimes durante o mandato e também relacionados ao exercício do cargo. O benefício por prerrogativa de função é o direito dos parlamentares e outras autoridades, como presidente e também ministros, de serem julgados somente pelo STF. O último a votar, o ministro Gilmar Mendes, descarta que a mudança irá coibir a impunidade no país e fez críticas acentuadas aos juízes e promotores brasileiros. Reitero, presidente, que a crença em uma melhor justiça em decorrência da reinterpretação de regras do foro por prerrogativa de função não está baseada em qualquer dado empírico. Aquele documento da GV é imprestável, para dizer o mínimo. Pelo contrário, os indicativos existentes são de que, infelizmente, ainda precisaremos aperfeiçoar nossa justiça criminal. Nós temos que fazer muito, presidente, para que a nossa justiça criminal atinja o nível de ruim. Porque ela é péssima. Os dados estão aqui. Péssima. Mas não tem nada a ver com a prerrogativa de foro. É uma incúria completa. É uma distorção completa. Recursos que não vão para a finalidade. Esse amontoado de férias. A não estruturação da justiça. A falta de servidores, peritos. Houve divergência no alcance do foro, mas prevaleceu a posição de manter no STF somente os processos cometidos no mandato e relacionados ao cargo. O ministro Alexandre de Moraes lembrou sua formação como promotor de justiça, secretário da Segurança Pública e rebateu Gilmar Mendes. A culpa pelo estado da insegurança pública no Brasil a culpa não é dos juízes criminais nem dos promotores criminais. Com todo o respeito às colocações feitas por Vossa Excelência, os milhares de juízes criminais, principalmente os juízes estaduais, e falo com absoluta tranquilidade porque não sou juiz de carreira, mas os milhares de juízes criminais que trabalham pelo Brasil afora, trabalham numa condição extremamente difícil, sem servidores, sem assessores. Os milhares de juízes criminais, e na verdade os milhares de juízes brasileiros recebem muito mais processos que todos os juízes com os quais geralmente a imprensa compara. É muito fácil fazer a comparação só do que interessa. Para evitar manobras jurídicas, o STF decidiu que o processo não deixará mais o foro da casa na fase final da coleta de provas, a chamada instrução processual. O presidente do Senado, Eunice Oliveira, garante que é contra o foro privilegiado. Nós somos a favor do fim do foro para os mais de 50 mil que tem o chamado foro por prerrogativa de função. Não são apenas deputados e senadores que têm foro por prerrogativa de função. Portanto, se depender da minha vontade, se dependesse de mim, ninguém teria foro. O ministro Dias Toffoli defendeu a restrição do foro a todas as autoridades, além de deputados e senadores, mas teve apoio apenas de Gilmar Mendes. Outra divergência que foi vencida do ministro Alexandre de Moraes mantinha no STF todos os processos, mesmo aqueles sem relação com o cargo. Olha, segundo o ministro Gilmar Mendes, nós jornalistas somos da terceira turma. Então eu passo a palavra para o presidente da terceira turma, Augusto Nunes. Com muito prazer, eu assumo o posto e digo o seguinte: ainda bem que existe a terceira turma que vigia a segunda, a libertadora, da qual faz parte o ministro Gilmar Mendes. Eles têm a maioria, terão até setembro, quando o Toffoli vai assumir a presidência e a Carmen Lúcia vai inverter o quadro visto hoje nessa segunda turma, porque ali é uma fábrica de habeas corpus, né? Eu gosto de ouvir o Joséval falando sobre a importância do habeas corpus, tudo. Eu acho que o Gilmar Mendes não sabe que deve ser usado com muito critério e não sabe pelo seguinte, para usar as palavras do próprio Gilmar, ele precisa melhorar muito para ser um advogado que se tornou um mau ministro do Supremo Tribunal Federal.